Muito bem, gente, vamos começar o nosso programa de hoje falando um pouquinho da Copa do Mundo e do resultado que eu particularmente, minha querida Zoe Martínez, cravei ontem. Brasil 1-0 contra a Suíça. Você é bom pra isso, né? E você não quis apostar dinheiro porque você não se garante. Calma, meu amor, calma. Gente, foi um jogo absolutamente sofrido, chato pra caceta, cá entre nós. Um puta de um jogo chato, com gol anulado, enfim. Mas o assunto mais comentado nessa partida não foi o Brasil em campo. O deputado e filho do presidente Jair Bolsonaro virou meme e um dos assuntos mais comentados e polêmicos das redes sociais, porque ele foi flagrado assistindo ao jogo. Os internautas não perdoaram, choveram memes, como vários que estão aparecendo agora na tela. Nós estamos assistindo, inclusive, o momento. Aliás, esse vídeo que está aparecendo aí na tela foi um vídeo cravado aí, tirado da live do Casimiro, Fê. Foi a live do Casimiro, em que eles conseguiram flagrar aí o deputado Eduardo Bolsonaro curtindo a Copa ao lado de sua esposa. E tem memes, certo, minha querida Fernanda? Temos memes aí que giraram em torno. Os memes são muito bons. Aliás, o Tomé hoje não vai fazer o programa, mas ele deveria fazer hoje, porque seria maravilhoso o Tomézinho aqui pra gente poder comentar um pouco dos memes que ele está inserido, certo? Mas enquanto os memes não aparecem, vamos repercutir. Olha aí, olha esse meme só. Aí do Tomé. Eu adorei. Olha isso. Tomé, um grande abraço. Você adora o Tomé, gente. Esse meme tá muito engraçado aí, o Tomé junto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Obviamente que a polêmica ficou instaurada e muita gente, apoiadora do presidente da República, não curtiu essa história do Eduardo Bolsonaro e viajar, principalmente por conta do momento político que nós estamos vivendo. Hoje nós teremos... Mas ele não é presidente. Calma. Antes de vocês defenderem ele, calma. Deixa eu jogar um pouco de pimenta aqui. Temos Caio Mastro Domênico, certo? Cadê o nosso querido Mastro? Cadê o Mastro? Temos hoje o nosso Fernando Conrado, ambos já conectados aqui, para poder explicar um pouquinho pra gente como é que é essa história. Caião, vou começar por você. Você viu com bons olhos essa viagem? Não viu? Traz pra mim a sua opinião. Primeiro, realmente, bom dia, pessoal, bom dia, audiência, bom dia, colegas do estúdio e sejam todos bem-vindos aqui, Fernando Conrado. Primeiro, realmente, faltou o Tomé hoje aqui, porque os memes giraram completamente em torno dele, da figura do Tomé molhado lá na manifestação. Faltou aqui o direito de resposta dele, o pronunciamento dele. Mas, basicamente, a minha avaliação é que o momento é inoportuno. Os brasileiros estão na rua, as pessoas veem a família Bolsonaro como uma liderança. Então, é um momento que a maioria da população não está nem vidrada no jogo. Por quê? Porque tem coisa mais importante para discutir dentro do nosso país, como, por exemplo, as nossas liberdades. Mas também é preciso frisar que isso mostra o quão as manifestações não estão sendo lideradas por Bolsonaro, pela família Bolsonaro e nem por pessoas ligadas ao Bolsonaro. Essas manifestações, elas são do povo. E a prova disso é de que as pessoas da família Bolsonaro, o Bolsonaro, eles não têm nenhum tipo de ligação, não estão empenhados nessa manifestação. Por quê? Porque a manifestação é livre e do povo, pedindo pelos seus direitos, pedindo para fazer valer a nossa Constituição. Inclusive, eles invocam o artigo 1º. É isso que estavam fazendo na maior parte das manifestações desse final de semana. Então, é preciso, sim, reconhecer que eu acho completamente inoportuno. Ele é uma figura política muito forte, é uma liderança muito forte, portanto, não deveria, sim, estar empenhado em Copa do Mundo no momento, e não dizendo, né, que as pessoas não devam assistir a Copa do Mundo. Não é isso. Mas ele é uma liderança política e o Brasil está pegando fogo já desde do final das eleições, que inclusive o pai dele foi o maior prejudicado. Então eu acho inoportuno sim, mas também acho que evidencia que o Bolsonaro e a família do Bolsonaro nada tem a ver com essas eleições. Então, portanto, morre-se aqui hoje toda a narrativa de golpe do Bolsonaro. Muito bem. Cadê o nosso querido Fernando Conrado? Coloca o Conradão aqui na tela. Fala, Conradão. Fala, meu amigo. Tudo bem, Conrado? Bom dia para você, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Ô, Conradão, eu quero entender um pouco, porque é o seguinte, em política,
a gente, de alguma forma e de alguma maneira, precisa ter algum tipo de liderança. Você tem uma liderança política de esquerda, que hoje é o Lula, você tem uma liderança política de direita, mas hoje eu estou sentindo, eu quero ouvir um pouco da tua opinião, essas pessoas que estão, de alguma forma, revoltadas com a eleição do Lula, absolutamente órfãos politicamente, porque eu vi algumas críticas até eu acho que gira muita hipocrisia nessa hora de falar, o Eduardo Bolsonaro pegou o avião, foi lá pro Catar, porque ele está usando dinheiro público. Não, o cara foi lá com o salário dele e tal, ele até deu uma declaração pro Paulo Figueiredo que eu vi, dizendo que parcelou a viagem. O meu ponto não é nem esse dele ter ido no Catar, eu não acho que é problema ter ido no Catar. Eu acho que tem um simbolismo muito forte a saída dele no Catar, porque ele não compactua indo ao Catar nesse momento em que nós estamos com o que esses manifestantes estão pedindo. Para mim fica muito claro isso, porque se ele compactuasse, ele não estaria no Catar, certo? Como é que você vê isso? Eu não concordo muito, mas eu vou primeiro fazer a resposta à tua primeira pergunta acerca de lideranças, né? Normalmente o povo como um todo, ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Isso aí, segundo o filósofo Nietzsche, seria a resposta por via negativa, né? Eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu sei o que eu não quero da minha vida. E aí cabe às elites, né? Como diria o Raimundo Faoro no seu belo livro, Os Donos do Poder, que eles nos dizem o seguinte, olha só, a elite tem que dar uma direção, né, para as pessoas, porque como é que funcionam as eleições? A eleição, quem ganha, quem decide os presidentes não é a elite, o pessoal da televisão, o pessoal do Genópolis, dos Jardins, do Leblon, do Moinhos de Vento, né, do núcleo rico da novela, não, é a grande massa. Só que essa grande massa é gerida, ela busca ser igual à nossa elite. E quem é a elite? Quem deveria ser elite? A elite é aquela pessoa que no meio do incêndio, né, dentro de um cinema, ele levanta assim, consegue dizer para as pessoas onde é que é a saída de emergência, consegue dizer, me sigam que eu sei o caminho, e consegue convencer essas pessoas a saírem todos de maneira ordeira e ilesa de uma ameaça. Isso é uma elite. O problema que a gente tem dentro da estrutura social do Brasil e do mundo como um todo, uma quebra na elite, por todas essas razões políticas que a gente pode trazer aqui de maneira sociológica, antropológica, filosófica, que é inversão de quem é elite, né? Botar artistas no lugar de intelectuais, botar cantores de funk no lugar de pensadores, né? De pessoas que estudaram, que se dedicam à resolução de problemas. Então esse é uma parte do sistema. Nós temos aí um povo na rua e todos aqueles que poderiam se colocar como elite são podados ou pela mídia ou pela própria justiça, que é o grande problema do Brasil. Quem questiona hoje em dia no Brasil acaba sofrendo uma censura pelo poder judiciário. Esse é o absurdo que a gente tem no nosso dia a dia. Quanto ao Bolsonaro, o Eduardo estar viajando para lá, eu não vejo uma dissociação, vejo mais um grande álibi, como já foi comentado aqui. Olha só, eu estava lá no Catar, não tem nada a ver com esse negócio também. E tem um ponto que a gente tem que trazer aqui também, é que eu não sei em que condições se deram essa viagem. O Brasil tem uma grande... O Brasil, olha só, normalmente durante a campanha a gente ouviu falar que o Brasil era um anão diplomático, bem dizer que não tinha feito grandes negócios. Cara, o Brasil é um país que conseguiu ter uma boa relação com Israel durante esse período e diversos bons acordos comerciais com a Liga Árabe. Daqui a pouco, esse momento aí que a gente está vendo de Copa do Mundo é uma união de diversos líderes também da Liga Árabe lá no Catar e propicia uma boa relação. A gente sabe que é muito difícil tu sair do dia para a noite para comprar uma passagem de avião e ir para uma Copa do Mundo, é caríssimo, ou isso já foi planejado há muito tempo atrás, ou isso aí também pode estar cercado de algum convite para alguma situação. Mas da mesma forma, eu acho um timing muito ruim, exatamente por isso, né? O Brasil está aqui numa comoção nacional e aí a gente tem uma viagem de algum representante dessa família que é defendido por quem está na rua aqui e lá na Copa. Mas eu acho que pode ter alguma coisa por trás também disso aí. Fala, meu amigo. Vocês estão muito bonzinhos, hein, meu? É porque aqui é o seguinte, hoje, nesta edição do programa, Paulinho Matias será comunista. A minha missão hoje é de cutucar. Não, hoje eu vou ser comunista nível hard, que a minha missão aqui é cutucar vocês hoje, exatamente. Agora, meu ponto aqui para você, meu querido Fernando Conrado, somente buscando justamente deixar você um pouco tenso. Eu quero que você afirme aqui para mim uma coisa, que é o que eu acho.
O Eduardo Bolsonaro não acredita que essas eleições foram fraudadas. Ponto. Porque se ele acreditasse, ele não estaria no Catar. Mas eu acho que não é nem questão de ser fraudado ou não. Acho que olha só, acho que a gente nem precisa discutir fraude de eleição. Quem acredita que essas eleições foram fraudadas não está assistindo o jogo na Copa do Catar, meu querido Fernando Conrado. Isso é um fato, meu amigo. Como é que você acha que a eleição foi fraudada, pega o avião e vai torcer pelo Brasil? Não faz sentido isso, Conrado. Mas olha só, mas a comprovação de violabilidade de todo esse sistema foi o Exército que trouxe, né? Está comprovado num relatório já do Exército. Está dito lá com todas as letras. Eu não sei o que se discute de fraude de eleição ou não. Está tudo comprovado no relatório do Exército. Eu não entendo por que... Mas o Eduardo Bolsonaro não acha isso. Sobre isso. Se o Eduardo Bolsonaro achasse isso, na minha ele não teria ido para o Catar. Não, ele era o primeiro que estaria aqui no Brasil batalhando para reverter essa situação. Reverter como? Como muitas pessoas estão na porta, inclusive de quartéis, como muitas pessoas estão... Mas o que quer que aconteça, Paulo? Mas o que tu tá buscando? Mas o que tu tá buscando que aconteça com essas pessoas na frente dos quartéis aí? Não. O que eu estou dizendo aqui, Conradão, é um aspecto muito político. Do ponto que é o seguinte, existe a vida prática e existe um certo teatro. Eu acho que o Bolsonaro estava fazendo é um certo teatro. A vida prática é o seguinte, tem uma galera, tem vários Tomés, meu amigo. Eu respeito muito o Tomé, porque o Tomé é um cara... respeito muito o Tomé, porque o Tomé é um cara que se doa completamente. E se precisar tomar chuva, ele vai lá e toma chuva. Ponto. Mas eu agora, posso Paulo... discordar do Tomé, mas o Tomé tá tomando chuva. Mas olha só. Agora, eu não posso chegar e pregar um negócio aqui, pegar o avião e assistir o jogo ali, meu. E deixar o Tomé tomando chuva. Olha o Tomé aí tomando chuva. Como é que vocês deixam o Tomé tomando chuva, meu? Não dá. Mas, Paulo, olha só. Quem é que fez esse meme aí do Tomé tomando chuva? Certamente não foi alguém da direita, né? Isso aí é pra dividir. Ô, Conradão, quem postou, sabe quem postou isso? Tomé Abduch, querido. Agora Tomé Abduch é comunista? Não, mas eu quero dizer que isso é uma grande divisão que as pessoas estão colocando. Ele pode ter até postado isso aí, mas eu duvido que o Tomé queira dividir a direita. Eu não vi o post dele, mas eu duvido. Mas agora, para um outro ponto aqui, tá, Paulo? Eu não consegui entender porque toda essa polêmica em o Eduardo Bolsonaro ir ao Catar assistir ao jogo. Qual o problema? Sendo que, se a gente fizer, é muito fácil. É só amanhã a gente trazer uma lista dos políticos, deputados, senadores, sei lá, quais estão lá no Catar, entendeu? Agora, qual é o problema do Eduardo Bolsonaro? Primeiro que ele é um deputado, ele não é o pai dele, ele não é o presidente da República. E ele foi curtir a Copa como qualquer outro civil, como o próprio Gil, né? Gilberto Gil tá lá também curtindo. E qual é o problema, sabe? Posso só falar qual que é o problema? Vou te falar só qual é o problema. Porque o Eduardo Bolsonaro tem um simbolismo muito grande para essas pessoas que estão se matando nas ruas, se doando por uma causa que elas acreditam, entendeu? Eu também não vejo problema nenhum deputado pegar o avião e ir pro Catar assistir. Mas o problema é dessas pessoas que colocaram tudo na mesma cesta, entendeu? Mas essas pessoas, na minha avaliação, ficaram absolutamente órfãos e estão se sentindo órfãos. Não é isso. Paulo, estão se sentindo órfãos por quê, Paulo? É um movimento de rua, isso. As pessoas, o povo tá na rua e se os parlamentares se juntarem a essas pessoas, aí os ministros, a imprensa vai falar o quê? É um movimento político e não um movimento popular, um movimento das ruas, entendeu? Então as pessoas entenderam isso. Eu entendo que dividir opinião, essa atitude aí do Eduardo, eu fiquei desapontada. Não gostei da atitude, mas também não vou condená-lo. Foi no momento errado? Foi no momento errado. Ele podia ter deixado essa viagem internacional para outro momento. Eu sei que a Copa é agora. Mas eu não entendo por que ele deveria ter ido. Como ter cabeça... Deixa eu comentar rapidinho, aí depois a gente entra no debate. Como ter cabeça para assistir a um jogo da Copa no Catar, sabendo que a família dele pode ser presa a qualquer momento. Principalmente se o homem subir a rampa ano que vem, a família dele está na linha de frente. Com certeza o Bolsonaro vai ser preso. O Bolsonaro, os filhos vão ser presos. Eu não sei como que o filho dele tem cabeça para ir para o Catar torcer pelo Brasil. Eu, sinceramente, não entra na minha cabeça. Agora, não dá para excluir
todo o trabalho que o Eduardo fez como deputado, está fazendo como deputado. O Eduardo é uma pessoa muito atuante, está sempre na linha de frente aí, está sempre defendendo as liberdades, representando o povo. O PL das fake news, por exemplo, que eu tô muito nos bastidores, então acompanho bastante esses bastidores de Brasília. O PL das fake news, que seria votado no plenário e não passou graças ao Eduardo Bolsonaro e a Bia Kicis, os dois mais atuantes, né, contra esse PL das fake news. Então não passou e foi votado no plenário graças ao Eduardo Bolsonaro e a Bia. Então não dá para excluir todo o trabalho que o Eduardo vem fazendo. Ele pode ter errado agora, pode ter errado, mas aí a direita entrar nessa narrativa que a esquerda quer que eles entrem, aí é fazer o jogo da esquerda. Eu concordo. Você quer falar, Caio? Eu não acho. Sim, eu concordo com a Zoe completamente, porque eu acho que nós não vamos aqui discutir a atuação de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado. Isso não é pauta. O que a gente está discutindo aqui é se é oportuno ou é inoportuno. Na minha visão, na minha opinião, no meu ponto de vista, inoportuno, completamente inoportuno. É como a Zoe disse, né? Uma família que está correndo risco de ser presa, que está tentando acelerar o processo de cidadania italiana, como tem sido divulgado na mídia, né? Para justamente responder a uma jurisdição de outro país, né? Essa pessoa, se de fato estivesse preocupada com a situação, como todos esses brasileiros estão lá preocupados, ele não teria clima para estar lá. Mas isso não desmerece a atuação dele enquanto deputado. Agora, que é inoportuno, e como o próprio Paulo disse, ele é uma figura para essas pessoas, ele é uma figura importante para essas pessoas. A família Bolsonaro é uma liderança, apesar de não estarem envolvidos nos protestos, porque são protestos, como já disse, do povo. O povo, a população está se levantando contra o sistema que está as oprimindo. Então, nada tem a ver com Bolsonaro. Porém, essas figuras políticas são lideranças para essas pessoas. E sim, é muito triste a gente ver isso, né? O próprio Tomé, se realmente foi ele que postou isso, esse meme, é um meme de protesto. É um meme dizendo assim, poxa, olha aqui onde a gente está, né? Onde a gente está lutando, e olha onde vocês que estão aí, principalmente correndo risco na linha de frente, né? Então, como vocês estão se comportando. Então, eu acho que sim, fica esse sentimento para quem está se manifestando, mas não misturemos as coisas, né? Bem. Ele é simplesmente uma referência e não uma liderança. Nós temos aí a publicação do nosso querido Tomé Abduch aqui para que a gente possa ler aqui. Temos? Coloca ali para mim, por favor. O Tomé me mandou aqui no... Não é essa. Não é o texto que ele colocou na legenda. Eu vou ler aqui o texto. Eu vou ler só o texto. Porque ele diz o seguinte: essa reportagem está rodando em vários grupos de direita, que é exatamente esse meme dele tomando chuva e o Eduardo Bolsonaro aí ao lado. Eu só vou ler o texto porque esse é o meme, né? E aí ele diz o seguinte: essa reportagem está rodando em vários grupos de direita, saiu no UOL. Não concordo com a direita atacando a direita. Desculpem, isso está errado. A nossa união faz a força. Problemas se resolvem dentro de casa. Já passou da hora de entendermos isso. Se avalia uma pessoa por uma série de ações tomadas e não por uma individual. Não me parece correto atacarem publicamente quem está no nosso time. Peço desculpas pelo desabafo, mas se não amadurecermos, não chegaremos em lugar algum. Entre defeitos e acertos, ele sempre lutou pelos nossos princípios e valores. Foi o que disse Tomé Abduch, certo? Eu acho, primeiro porque eu não vejo nenhuma patologia em você ir para o Catar assistir, sabe? Por mais que todo mundo diz, porque estamos na frente do quartel, enfim, estamos tentando levantar a democracia, fazer um movimento, enfim, mas isso também não impede as pessoas de irem e virem, entendeu? Isso eu acho que é completamente... Mas é mais pelo momento tenso que o Brasil está vivendo, entendeu? Não, sim, é o simbolismo, né? Ok, mas em primeiro lugar, por mais que isso esteja acontecendo, eu não vejo problema algum no Eduardo Bolsonaro está realmente curtindo lá. Se a gente não tivesse nesse momento atual, eu também não veria problema nenhum.
Mas ele não é o presidente da República, pessoal. Mas ele é o filho do presidente da República. Tudo bem, ele é o filho do presidente da República, mas até aí, desculpa. Mas as pessoas esquecem toda a trajetória. As pessoas esquecem toda a trajetória e já querem queimar o cara por causa disso. Não é queimar o cara, é o cara que foi. Não é as pessoas que estão querendo queimar o cara. Não fomos nós, pegamos um avião e fomos pro Catar. Pode ter sido agora errada, mas a direita começar a atacar e entrar no jogo da esquerda. Mas eu acho que tem muita inveja também. É o que o Tomé tá falando, entendeu? O problema se resolve dentro de casa. Mas tem muita inveja. Então eu vi muito influencer, nossa senhora, indignado com essa questão do Eduardo e pessoas que têm seguidores, que têm influência. Manda uma mensagem pro cara, fala que ficou desapontado, fala que foi fora de hora, fala que foi um erro. Agora, começar a falar que tá descontente com a atitude do Eduardo publicamente, eu acho que é entrar no jogo da esquerda. Acho que é jogar contra a gente. Eu acho que nessa história toda, eu sempre acho o seguinte, né? Essas histórias, elas sempre causam, por quê? Porque isso sempre desperta uma história chamada inveja. Eu acho que isso é um detalhe, mas muito que a gente tem que levar em consideração. A gente nunca pode ver ninguém... Olha, todo mundo esqueceu o que se passou. Então foram 4 anos aí lutando, ele junto com a família, o pai, enfim, lutando a favor realmente do Brasil, e peitando todo mundo, indo para a rede social, brigando, fazendo absolutamente tudo. Poxa, agora chegou esse momento, pelo menos, de dar uma relaxada. E se a Copa fosse no Brasil? É isso que eu quero que também me respondam. E se a Copa fosse no Brasil e ele estivesse assistindo o jogo, qual seria o problema? Qual seria o problema? Ele simplesmente está indo, olha só, olha onde estão comparando. Eu não consigo ter a tranquilidade que ele tem. O Brasil, desde a eleição eu não consigo dormir. Estão colocando tudo numa mesma cesta. O Brasil junto com uma torcida, o Brasil junto com o futebol. Espera, são coisas extremamente distintas. Mas o que revolta as pessoas, Felipe, é que assim, tem muitas pessoas de direita que não conseguem dormir desde o dia da eleição, que estão realmente preocupadas com os rumos do Brasil, com o que está se aproximando, com o caos que está se aproximando, com a falta de liberdade, com as ilegalidades dos ministros do Supremo, as inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, mesmo depois da eleição, ele não sossegou, continua esticando a corda. Então as pessoas gera essa revolta, e eu entendo a revolta das pessoas, gera essa revolta mesmo, porque elas estão preocupadas, elas estão abdicando das suas vidas, estão indo às ruas, e aí vem um representante do povo aí, um representante da direita, filho do presidente, indo ao Catar, parecendo que não está preocupado com o que está acontecendo no país. Isso gera uma revolta mesmo. Mas o que eu falo para as pessoas é tomarem cuidado, serem cautelosas e não entrarem no jogo da esquerda, porque a esquerda, nessa hora, tá rindo da gente. Estão dando risada aí da briga aí da direita com a direita, vamos entendeu? Lá, Conrado pediu, por favor. Bom, então, antes de mais nada, eu estava certo sobre o Tomé Abduch, então, né? Que eu duvidava que ele tivesse dado um tiro no pé fazendo uma coisa dessa que não é do caráter dele. Então, parabéns ao Tomé aí para, né, tá mantendo a direita integrada, vamos dizer assim. Bom, meus amigos, vamos tentar ver outras camadas dessa situação toda, né? Faz parte a gente analisar. É apenas mais um país que o Eduardo Bolsonaro está indo depois das eleições, né? Se a gente observar aí, semana passada, ele estava nos Estados Unidos. Estava lá com Trump, né, com a família Trump, estava lá com Steve Bannon, antes disso esteve no México também, um pouquinho antes das eleições esteve na Argentina, ele está circulando grande parte do globo terrestre e talvez possa ter um outro resultado por trás disso. Eu vi que alguém levantou aqui, ele pode estar pegando o passaporte italiano para viajar com medo de ser preso, ou talvez outras coisas estejam ocorrendo também. A gente tem que observar todas essas nuances. Muitas vezes as pessoas estão vendo a primeira camada, né, e não estou enxergando outras camadas. Não falo aqui de teoria da conspiração, nada disso, mas vamos enxergar. Tem outras coisas acontecendo por trás e pode tá acontecendo também aqui um trabalho de diplomacia, né? Conversar com os outros países, mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil. A primeira camada que tu viu ele num jogo de futebol, mas o que está sendo feito no resto do tempo, né? Quero trazer deixar essa nuance aberta aqui nos nossos comentários.